quem não me conhece, eu sou o Márcio, da SKZ. A gente resolveu fazer essa reunião virtual por atravessar esse momento aqui único na história aí para nós, né? A gente também aprendendo um pouco como administrar aí essas mudanças e toda essa dinâmica de trabalho remoto também, né? Espero poder aí contribuir aí com as dúvidas diante de tanta mudança que a gente está passando. Gostaria de apresentar um convidado nosso, Dr. Ricardo Nakabayashi, que gentilmente aceitou aí o convite de participar conosco dessa live. O doutor é um advogado trabalhista especializado empresarial, que assessora a SKZ também nesses assuntos. Gostaria aí de bater um papo com ele para tratar das principais pontos aí da MP 936. O que especificamente se trata aí essa medida provisória, né? A medida provisória 926, né, de 1º de abril de 2020, né, a gente até parece que a gente brinca, né, nos grupos nossos de advogados, que parece que a medida provisória da mentira, né, que foi editada no dia 1º de abril, né. Muitos pontos ali destacados, né, foram objeto já de análise na MP 927, né, mas ela, poucos dias após a edição da 927, ela foi suspensa pelo presidente Bolsonaro, né. Então, visando regulamentar essa situação de redução salarial e suspensão dos contratos de trabalho, né, o presidente ele entendeu por bem, por meio da sua assessoria jurídica, instituir, né, esse programa emergencial de manutenção do emprego e da renda e dispor sobre medidas trabalhistas, né, complementares para o enfrentamento desse estado de calamidade pública que a gente vem passando em razão do Covid-19, né. Qual seria o objetivo desse programa especificamente, né? Seria a preservação do emprego e da renda, né, dos trabalhadores, formais no caso, né, não os informais, que os informais já foram agraciados por outra medida, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais, né, de todas as empresas do nosso território nacional e reduzir o impacto, né, decorrente desse estado de calamidade pública que a gente vem sofrendo, né, nesse dia a dia nosso. Sim, entendo. E essa medida é aplicável a aos empregadores, todas as empresas? Não, na verdade não, Márcio. Essa medida ela é aplicável somente à iniciativa privada, no caso, né? Portanto, ela não se aplica ao âmbito da União Federal, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. E aqueles órgãos que pertencem à administração pública, seja ela direta ou indireta, né? Bem como as empresas de economia mista, né? Inclusive aquelas subsidiárias aos organismos internacionais, Unesco, ONU, embaixadas e semelhantes no caso, né? Sim, entendi. E de quem é a responsabilidade aí de acompanhar? É o Ministério da Economia, né? Sim, é o Ministério da Economia, que ele é o responsável pelo acompanhamento do programa e a edição de eventuais normas complementares que venham a ser necessárias para o bom andamento do programa, no caso, né, previsto. Entendi. Sim, e esse benefício emergencial, né, o que é isso e quem vai pagar essa conta aí? Boa pergunta, né? Esse benefício emergencial, ele o que é? Ele é um valor que a União ela vai pagar ao empregado no caso de uma redução proporcional da jornada de trabalho e do salário desse empregado, desse colaborador da empresa, né? Ou no caso de suspensão temporária do contrato de trabalho, que foi aquela situação da MP 927 que causou muita polêmica, porque não havia
nenhuma possibilidade de remuneração ou incentivo ou forma de pagamento nesses casos de suspensão. Então, por isso, o presidente ele entendeu por bem editar essa nova medida para complementar a 927 no caso, né? Tá, então, entendi. E você pode comentar um pouco sobre esse benefício e quem tem direito, né, a esse benefício? Vamos lá. Como eu já disse para vocês, ele é um benefício que ele vai ser aplicado aos empregados da iniciativa privada, né? Ressalvados aqueles casos que eu já mencionei anteriormente para vocês, né? Ou seja, seriam os empregados que nós temos no nosso dia a dia, né? Uma exceção apenas, né? Ele não contempla a questão dos intermitentes, daqueles contratos intermitentes previstos já na reforma trabalhista que foi editada no ano passado, né? O intermitente ele já vai ser beneficiado pelo outro regime, que é aquele dos R$600, que muitos já vêm discutindo, inclusive você já pôde pontuar nos outros vídeos anteriores, né, no caso. Sim, entendi. E qual o valor do benefício, doutor? Vamos lá, o valor desse benefício, ele tem como base o valor do cálculo mensal que eventualmente esse empregado receberia a título de seguro-desemprego, né? Esse valor, ele vai depender de qual alteração foi realizada no contrato de trabalho desse empregado, né? O valor, ele é pago pela União e não pode ultrapassar o teto do seguro-desemprego, que atualmente é de R$1.813. Entendi. 1.813. Por exemplo, só para esclarecer esse ponto, Márcio, é interessante, eu vou citar um exemplo. Vamos supor, né? Com a medida provisória, né? O governo ele anunciou que ele vai pagar 25%, 50% ou 70% de acordo com a redução acordada entre empregador e empregado, né? Com base no valor que o trabalhador ele teria direito se estivesse recebendo esse seguro-desemprego, né? Para ficar mais claro, vamos imaginar que esse empregado ele receba um salário de R$2.000. Com esse valor, você teria direito a uma parcela de R$1.479,89 a título de seguro-desemprego se desligado fosse, né? Vamos seguir. Vamos supor, se o seu empregado ele resolveu reduzir, no caso o empregador, se ele resolveu reduzir 25% do seu salário, do salário desse empregado, né? Ele vai receber R$1.500 de remuneração, ou seja, R$2.000 menos 25%, né? Entendi. O governo, nesse caso, ele vai subsidiar para que esse empregado não fique num prejuízo ainda maior, esses 25% baseado na parcela do seguro-desemprego, ou seja, né? Como a parcela que ele teria direito seria de R$1.479,89 se ele desligado fosse, né? E pegarmos 25% desse valor, ou seja, R$369,98, né? E adicionarmos ao valor do salário com a redução, ou seja, R$1.500 mais R$369,98, né? Nós teríamos uma somatória de R$1.869,98. Esse seria o valor do salário do empregado com a redução, né? Tá. Não é o ideal, né? Mas se formos analisar, é uma redução um pouco menor, né? Ou seja, o empregado sofreria um pouco menos de prejuízo nesses casos, né? É certo que ninguém vai sair incólume dessa pandemia toda, né? Seja empregador ou seja empregado, com relação a isso, né? Mas foi uma forma que o governo ele encontrou para tentar minimizar o problema quanto a isso. Entendi. Não chega a ser o valor exato, dá uma pequena diferença ali da remuneração atual, né? Sim, exatamente. Entendi. E a partir de quando o empregado tem o direito de receber? O empregado, ele vem a ter direito a esse benefício, né, a partir da data da redução da jornada ou da suspensão desse contrato de trabalho, né? Entendi. E precisa Ou seja,
Ou seja, esses empregados que tiverem redução proporcional da jornada e do salário, e os que tiverem o seu contrato de trabalho suspenso, né, eles serão esses beneficiários nesse caso, né? Ah, sim, entendi. E tem que ter uma regra de comunicar esse acordo aí, né? Sim. Existe um prazo para que esse acordo ele seja informado ao Ministério da Economia, que é, no caso, o gestor desse programa todo, né? O empregador ele deve comunicar a celebração desse acordo, né? Só que aí depois eu vou puxar um gancho, né? No prazo de 10 dias contados da data da celebração desse acordo, né? Ah, sim, entendi. Lá na frente eu discuto mais a respeito da forma. Ok. Vamos numa sequência para ir no... Sim, claro. Aqui, né? E se por acaso não for comunicado ou perdeu esse prazo, tem alguma penalidade? Sim. No caso, o empregador ele acaba se tornando o responsável pelo pagamento da remuneração anterior à redução ou essa suspensão, né? Até que a informação seja efetivamente prestada ao Ministério da Economia, no caso. Entendi. E como que é feito essa comunicação? Bom, o Ministério da Economia ele vai disciplinar a forma como essa informação vai ser prestada, a forma que vai ser concedida e o pagamento do benefício no caso, né? Ele ainda vai disciplinar essas situações todas, né? Se a gente não tiver nenhuma alteração no meio do caminho com relação a isso, né? Entendi, sim. Aí a equipe aqui do departamento pessoal deve acompanhar todos esses detalhes práticos aí, né? Tá. Sim. Tem uma pergunta aqui, se existe uma carência, necessidade de carência para esse empregado receber, né? Não existe carência, Márcio. O benefício ele é pago independentemente do cumprimento de qualquer período aquisitivo do empregado, né? Tempo de vínculo e número de salários recebidos. Ou seja, tanto faz para o empregado que tenha 10 anos de carteira assinada, como aquele que entrou no dia anterior à pandemia ou que foi contratado atualmente, né? Se houver redução ou suspensão, ele é beneficiário do programa. Entendi. E todos os empregados podem receber o benefício? Não, como eu já falei lá no início da nossa live aqui, né? O empregado que ele ocupe cargo público ou emprego público, cargo em comissão, no caso, aqueles que não são concursados, titular de mandato eletivo, não tem direito a esse benefício, tá? Assim como os empregados que tiverem em gozo de benefício de prestação continuada e seguro-desemprego, e aqueles que estejam recebendo bolsa de qualificação profissional, no caso, né? Ok, entendi. Tem uma pergunta aqui interessante. Se o empregado ele tiver, por acaso, 2 vínculos, né, 2 empregos, ele pode receber isso dos 2, caso tenha esse acordo nos 2 vínculos? Sim, um empregado com mais de um vínculo, né, formal no caso, ele pode receber cumulativamente esse benefício por cada vínculo com redução de salário ou suspensão nesses casos, né? Se for um contrato intermitente, não entra, né? Não, porque nos termos do artigo 18, né, dessa medida provisória, o intermitente ele tem direito àquele benefício de R$600, né? E nesse caso, a existência de mais de um contrato não gera direito a mais um benefício mensal no caso, né? Aí, no caso, ele estaria se beneficiando de 2 medidas nesse caso, né? Entendi. Em detrimento aos demais empregados, né? O intermitente é o famoso Corona Voucher? O avulso. Entendi. Então, só para retomar, a redução do contrato de trabalho, então, quais são as faixas que a gente pode optar? Vamos lá, a redução que a medida provisória ela contemplou
foi da redução da jornada e salário do empregado, que pode ser de 25%, 50% ou 70%, né? Um exemplo, se o empregado ele trabalha 40 horas semanais, né? Ou seja, 8 horas diárias, e ganha uma faixa de R$ 3.500 por mês, ele tem o seu salário reduzido em 50%, um exemplo. O empregado ele deve trabalhar apenas 20 horas por semana, ou seja, 4 horas diárias, e vai perceber uma remuneração de R$ 1.750 por mês. Tá, entendido. E por quanto tempo pode ser reduzido assim, esse prazo? Qual o período que pode? Essa redução proporcional, Márcio, ela pode ser feita por até 90 dias. Tá. E pode retornar aí a qualquer momento? Como que é essa dinâmica, assim? Vamos lá, esse restabelecimento da jornada inicial, né, ela pode ocorrer num caso de cessação desse estado de calamidade, que foi decretado já, né, no nosso caso até dezembro por enquanto, né, da data ou seja, eventualmente numa data já pré-estabelecida em acordo, ou a data em que o empregador comunicar ao empregado, caso ele entenda por antecipar o fim dessa redução. Às vezes ele fecha um contrato maior, ele necessita de uma mão de obra por mais tempo, então ele acaba convocando o empregado a fazer uma jornada maior nesses casos, com a majoração do seu salário consequentemente. Sim, entendi. E para redução de jornada, precisamos, depende do sindicato agora, ou pode ser direto? Essa foi uma medida que já causou polêmica em razão da MP 936, Márcio. O ministro Ricardo Lewandowski, ele já, por meio de uma liminar concedida numa ação direta de inconstitucionalidade, né, a 6363, ele já alterou esse ponto, né? Mas só para a gente não perder o raciocínio, eu vou falar o que dizia o texto de lei, e aí depois eu pontuo essa liminar, o que foi estabelecido em razão da prolação dela, né? Que essa redução, no caso, ela pode ser ajustada diretamente com os empregados por meio de acordo individual. Essa era a redação inicial da MP 936, né? De até 25%, né? Para as reduções, no caso, de 50% ou 70% de jornada e salário, no caso, né? Essa redução ela poderia ser negociada diretamente com os empregados que tenham um salário de até R$ 3.135, ou seja, 3 salários mínimos, né? E com os empregados que a CLT considera como se fossem hipersuficientes, né? O que é o hipersuficiente? É aquele que tem diploma de curso superior e possua um salário superior a R$ 12.202,12 ou mais, né, no caso, né? Só que aí veio o Supremo Tribunal Federal e, através de uma liminar que foi concedida numa ação declaratória de constitucionalidade, né, que ele exigiu que esses acordos individuais, né, sejam comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato laboral, no caso, né, o sindicato da categoria dos empregados, no prazo de até 10 dias corridos, contados da data da sua celebração, né, para que o sindicato, querendo ou não, ele assuma, avoque para si essa negociação coletiva, né, sendo que se ele quedar silente, no caso, né, o acordo é tido como ratificado entre as partes, né, nesse caso, né. Dessa forma, caso o sindicato ele não se oponha a esse acordo que foi celebrado entre as partes, né, ou caso ele se oponha, né, no caso, esse acordo, esse concerto entre as partes, ele acaba não tendo validade. Entendi. É um caso sério. O pessoal vem brincando nos nossos grupos atualmente
que é uma nova... o ministro Lewandowski, ele ressuscitou a contribuição sindical obrigatória. Por que eu estou dizendo isso? Porque os sindicatos, eles vêm cobrando uma taxa negocial para que possam, no caso, vir a discutir essas cláusulas desses contratos, né? Nós já temos notícias de verdadeiros absurdos com relação a isso, e nós, advogados, estamos estudando desde da prolação dessa liminar, né? De que maneira a gente vai tentar manobrar essa situação, porque tem sindicatos que realmente não vão abrir mão do salário integral para os seus representados, no caso, né? Então a gente vai ter uma árdua batalha com relação a isso, né? Sim. Tem uma pergunta aqui com relação a esse ponto, da Thaisa, perguntando sobre o jovem aprendiz, se aplica também a esse caso de redução de jornada. Eu entendo que sim também, uma vez que o jovem aprendiz, não, diferente do estagiário, mas o jovem aprendiz normalmente ele costuma ter um vínculo formal de emprego, então eu entendo que a aplicação também nesses casos da redução pode ser feita, no caso, desde que não se reduza o salário, que existe um piso mínimo para que o colaborador ele venha a oferir salário, no caso, né? Ok. Agora, eu acho que a parte de redução de jornada aí, a gente comentou aí sobre todos os pontos. Eu acho que a gente poderia falar um pouco da suspensão de contrato. Suspensão é o outro ponto que está nessa medida provisória. Tá. Vamos lá, a suspensão ela pode acontecer até um prazo máximo de 60 dias da celebração desse acordo de suspensão, no caso. Ok, suspensão é suspender totalmente, não vai trabalhar. Suspensão, né? Não trabalha e não recebe salário, é diferente da interrupção, né? A interrupção, você interrompe a prestação laboral, mas ainda tem a obrigatoriedade de continuar pagando o salário do empregado. Seria, vamos supor, aqueles casos da regra da Lei 8.212, né, da Previdência Social, que o empregador ele é responsável pelo pagamento dos 15 primeiros dias do contrato de trabalho do empregado afastado por doença. Ah, sim. Nesse caso, a empresa não paga o salário. Quem que paga o salário, então? Nós, indiretamente, porque quem paga é a União nesse caso, né? Ou seja, né, para aquelas empresas que tenham um faturamento abaixo de 4,8 milhões, né, a União ela vai pagar o equivalente a 100% do seguro-desemprego que esse empregado teria direito, né? Para aquelas empresas que tenham um faturamento acima de... Desculpa, eu falei acima, mas abaixo de 4,8 milhões, né, no caso, né? Okay. Para aquelas empresas que com faturamento acima, né, desses 4,8 milhões, o empregador ele pagará 30% do valor do salário do empregado a título de ajuda compensatória, né? E a União ela arca com esse restante desses 70%, né, do seguro-desemprego que o empregado teria direito. Seria mais ou menos como aquela regra no caso da redução do salário, né? Tá. Ele fica limitado ao teto do seguro-desemprego, no caso, né? Ok. Então, 4.800 de faturamento ao ano, base... 4,8 milhões. 4,8 milhões. 4,8 milhões de faturamento no ano de 2019, imagino, né? 2019, exatamente. Tá. E os benefícios, como fica nesse período, já que não tem pagamento de salário? Nesses casos aí é obrigação do empregador a manutenção desses benefícios, no caso, né, que eventualmente eram concedidos para ele à época do contrato normal de trabalho. Tá. Previdência social, os encargos, né? Nessa situação, o empregado ele poderá contribuir como segurado facultativo do INSS, no caso, né? Que o empregador ele acaba se tornando desobrigado a fazer esse recolhimento.
Ah, sim, suspende esse período de contribuição Sim, também. exatamente. Tá. E como que ele vai fazer um recolhimento avulso, é isso? Um facultativo? Sim, o interessado, nesse caso, o empregado interessado, ele deve preencher a GPS, né, que é a Guia da Previdência Social, que ela pode ser gerada por meio do site da Receita, né, no caso, né, ou comprar um carnezinho avulso se ele encontrar alguma papelaria aberta, no caso, né, e preencher manualmente, né. O código de recolhimento nesses casos do contribuinte facultativo mensal é o 1406, né, para que ele não tenha esse lapso de tempo sem o recolhimento, né? Às vezes pode parecer bobeira, mas lá na frente faz falta 1, 2 meses, às vezes é o tempo necessário que ele necessita para poder completar o período aquisitivo para que ele se aposente. Então, se ele tiver essa possibilidade, ele deve recolher sim. Ah, legal, legal. Durante a suspensão, o empregador pode eventualmente convocar o empregado, chamar ele para trabalhar nesse período ou não? Não. Se o empregado ele mantiver nesse período atividades de trabalho, mesmo que remotamente, né, aí acaba ficando descaracterizada essa questão da suspensão, né? E o empregador ele acaba ficando sujeito, né, ao pagamento da remuneração e dos encargos, né, incidentes sobre a folha nesses casos, né? E além disso, as penalidades previstas na lei e as sanções eventualmente previstas em convenções ou acordos coletivos que os sindicatos quase não gostam de impor nesses casos, né? Sim, sim. E essa compensação, ela é considerada, esse período aí que ele recebe, o empregado recebe, considera salário, tem imposto de renda, INSS? Na verdade, não, né? Ele tem natureza distinta do salário, né? Ou seja, ele tem natureza indenizatória, né? E ele não vai servir como base para cálculo do imposto de renda, fundo de garantia por tempo de serviço e sua respectiva multa, e bem como o INSS, né? Entendido. E há uma estabilidade durante a vigência dessa medida? Não, Márcio. Somente tem direito à estabilidade provisória nesses casos, né? Os empregados que tiverem redução de jornada e salário ou suspensão do contrato de trabalho, né? Ou seja, não são todos. Se eventualmente houverem empregados que não optem pela redução parcial ou pela suspensão total, né? Eles não serão beneficiados, no caso, pela estabilidade, né? À exceção daquelas estabilidades legais já previstas na CLT, né? Dirigente sindical, membro de CIPA, gestante, nesse sentido, né? Entendi. Então, da folha total, os que tiverem essa redução de carga ou suspensão, ele tem uma estabilidade. Eles têm a estabilidade, exatamente. E qual é o prazo dessa estabilidade? Bom, essa garantia provisória de emprego, né, ela vai perdurar, né, enquanto esse período for acordado, né, de redução de jornada ou de salário, né, ou pelo menos, né, pelo mesmo período após o restabelecimento dessa jornada ou do encerramento da suspensão, né. Um exemplo. Um acordo é celebrado para reduzir a jornada por 2 meses, né? A estabilidade ela vai existir durante esses 2 meses do contrato, com jornada reduzida, e 2 meses após o restabelecimento do seu salário normal. Tá. Entendido. Bom, então ele não pode ser demitido nesse período, mas e se for por justa causa? Durante essa estabilidade? Então, como nós costumamos dizer, a estabilidade ela nunca é absoluta no caso, né? Nem mesmo o empregado, nem mesmo o funcionário público, ele tem uma estabilidade absoluta, né, nessas situações, né? Essas estabilidades, no caso que foram previstas na MP 936,
elas são desconsideradas quando a demissão se der por justa causa, ou até mesmo por pedido do empregado, né? Porque vai se subentender que ele renunciou a essa estabilidade caso ele venha a pedir demissão. Ah, sim, entendi. E caso seja demitido dentro da estabilidade sem justa causa, tem alguma penalidade por isso? Sim. No entanto, né, o empregador ele terá que pagar, além dessas verbas rescisórias devidas, né, uma indenização prevista no artigo 10º, né, parágrafo 1º dessa medida provisória 936, né, no caso, né, ele vai ter essa penalidade. Entendi. Uma pergunta aqui com relação à redução de jornada, novamente, se o empregador pode reduzir percentuais diferentes desses pré-estabelecidos, aí de 25, 50 e 70. Sim, no caso, a medida provisória 936, ela dá ao empregador essa possibilidade de optar por reduzir em outros percentuais, tais como 10, 15, 40, 60%, entre outros, né? Desde que seja realizada por meio de acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, né? Situação que eu duvido muito que aconteça num valor superior àquele que a lei já pré-estabeleça, né? O sindicato está sedento por contribuição, Márcio. Eles estão a amargura, passando maus bocados por esse tempo. Desde da edição da reforma trabalhista, eles têm sofrido um impacto muito grande na redução das contribuições. Então, esse é um meio que eles encontraram para tentar aumentar um pouco mais o seu caixa, né? Entendi. Vai ser uma briga aí. Se um contrato for suspenso e depois pode ser feito uma redução de jornada, por exemplo, fazer uma mescla aí dos dois? Sim, só que nesse caso, ainda que sucessivos esses períodos, né, a soma dessas duas medidas, elas não podem superar 90 dias, né, no caso. Ah, sim, que é o período máximo. Exatamente, máximo que foi contemplado pela medida. Tá, interessante. Como é que é feito esse acordo individual, já que muitas empresas aí, muitas pessoas estão trabalhando remoto, né? Pode ser feito via digital ou tem que ser feito escrito? Como que é na prática isso, Ricardo? O ideal seria que fosse feita de forma escrita, né, Márcio? O pessoal se encontra no mercado e assina, né? Porque você quer encontrar o resto da população toda do Brasil, você vai até os mercados que você acaba encontrando muitos deles, né? Eu fui até um deles esses dias para fazer compras e eu fiquei assustado com a quantidade de pessoas que estão lá, né? Mas deixando a brincadeira de lado, né? Sim, é possível que nós nos utilizemos dos meios eletrônicos para a celebração desses acordos, né? Deve ser observado, contudo, né, um prazo de antecedência de 2 dias, né? Só que aí vem um porém, né? Independentemente da forma que você celebrar esse acordo, Márcio, deve ser observada a decisão do Supremo Tribunal Federal já dada, né? No caso, né? O nosso ministro Lewandowski, ele pontuou essa situação, né? Que esses acordos, no caso, eles devem ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato, né? Então não vamos nos esquecer disso, né? E essa era uma situação que eu já estava prevendo desde a MP 927, né? Eu cheguei até a mencionar com seus colaboradores, né? Porque à época o artigo 2º da MP 927, ele não previa nada disso, né, a respeito, né? Ele falava que o simples acordo individual entre empregado e empregador já era suficiente. Só que desde lá eu já estava me antecipando a isso, eu já estava recomendando, né, para que vocês comunicassem o sindicato para amanhã depois não haver possibilidade de alegação de nulidade desses acordos, né? É verdade. Ou seja, então a gente tem que comunicar no prazo de até 10 dias, né, corridos, né, não úteis, corridos, né, contados da data da sua celebração, para que o sindicato, querendo ou não, ele dê a sua anuência
com relação a esse pacto que foi celebrado, né? Lembrando, caso ele recuse, caso ele se oponha a esse acordo que foi celebrado, né? No caso, ele não tem validade, né? Ou seja, não basta simplesmente mandar. Você precisa enviar ao sindicato, aguardar o retorno dele no prazo de 10 dias, e aí sim, se ele não se manifestar, se ele não se opuser a esse acordo, aí sim ele é dado como ratificado, né, entre as partes. Entendi. Esse é um ponto importante para a gente acompanhar aí. Isso individual. Agora, se for coletivo, também segue a mesma regra? Ou para a empresa? Sim. Essas medidas, no caso, né, de suspensão ou redução de jornadas, né, elas foram ofertadas, né, para as partes para que elas protejam, né, o emprego e a renda, né, dos trabalhadores, né. No caso desses empregados, se eles não concordarem com essa suspensão ou redução do salário, né, o sindicato ele não pode realizar o acordo coletivo nesses casos, né, e o empregador pode optar em mantê-lo normalmente, ou até mesmo optar pela demissão infelizmente, do empregado nesses casos. Tá, entendi. Então, se a empresa optar pela suspensão e o empregado não quiser, ele pode ser demitido? Sim, exatamente. Eu entendo que sim. Tá. É uma medida extrema, mas infelizmente a gente não tem muito a fazer com relação a isso, né? A situação só é a questão da manutenção do emprego e da renda, né, no caso, né, por meio dessas reduções. Então, o empregado e o empregador, eles têm que entrar num consenso, né? Eu entendo que todos saímos perdendo nessa situação toda, né? Sim. Mas se não houver compreensão de ambas as partes, né, eu acho que vai ser muito difícil a gente superar esse momento de crise, né? É verdade. E tem essa pitadinha aí do sindicato também, né? Exatamente. Ok. Como funciona o aviso, né, do acordo com a Secretaria do Trabalho? Tem algum meio, um procedimento a ser adotado? Tá que nem novela, aguardemos as cenas dos próximos capítulos, né? Esses procedimentos quanto à comunicação, né, eles ainda vão ser detalhados por meio de regulamentação que o Ministério da Economia vai editar. No percentual pago pela empresa como salário após a redução, vão incorrer os mesmos encargos do salário normal ou haverá algum tipo de desoneração? Vamos lá, esses encargos, eles serão os mesmos, né? Só que, contudo, né, eles vão incidir sobre o montante já com a redução. Na prática, vai haver a redução do valor pago de encargos, porém não vai se tratar de desoneração da folha, tá? Ah, ok. Entendi. Então, a parte dos encargos mantém. Sim. Na prática, aí, não sei se já saiu já ou não, mas o que a empresa precisa fazer e como o dinheiro chega para o trabalhador, né? Qual é o passo a passo? Vamos lá, o Ministério da Economia ele vai regulamentar ainda, tá que nem a cena dos próximos capítulos de novela, né? Ele ainda vai regulamentar essa questão da operacionalização e a forma com a qual eles vão fazer o pagamento, né? Desses benefícios emergenciais, que acredito eu que sejam por meio da Caixa Econômica Federal, que é a gestora do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e do Seguro-Desemprego, no caso, né? Entendi. Porque acho que vão ter casos até de quem não tem conta bancária, né? Exato. É como acontece no seguro-desemprego, né? Muitas vezes você vai direto na boca do caixa, ou acredito eu que o governo, para que se evite o acúmulo de pessoas nas agências bancárias, né, pague através de casas lotéricas ou viabilize algum outro meio para que esse pagamento seja feito em contas, né, no caso dos empregados. Tá. Mas certamente eles vão se cercar de alguns mecanismos para que se evitem as fraudes, no caso, né? Entendi. Uma pergunta interessante aqui como fazer em relação aos empregados que estão de férias ou estão recebendo licença maternidade também? Vamos lá. Essa decisão pela redução da jornada ou de salário, né?
ou até mesmo dessa suspensão temporária, né, ela tem que ser encaminhada ao empregado com uma antecedência mínima de 2 dias, né? Ou seja, recomenda-se, então, aguardar o fim dessas férias ou, eventualmente, dessa licença maternidade, né? Se ela estiver expirando por volta desses dias, né? Para que você proponha qualquer uma dessas 2 medidas, né? No caso, né? Essa licença maternidade, no caso da licença maternidade especificamente, né? Ela não gera direito ao benefício emergencial nesses casos, né? Em razão da empregada ela ser beneficiária do regime de previdência social, né? Que no caso é por meio da licença maternidade, né? O benefício emergencial nesses casos não vai beneficiar as gestantes nesse caso, né? Entendi, que elas já estão com benefício. Seria o pagamento de um dúplice no caso, né? Se acontecesse. Tá. Pergunta interessante aqui com relação a Prolabore. Será que em algum momento se aplica ao Prolabore esse benefício? Né? Adoraria se isso acontecesse, Márcio. Eu estaria lá na fila para pegar o meu. Mas infelizmente não, né? Essa medida ele não tratou, infelizmente, dos sócios que recebam Prolabore, né? Apenas aos empregados com vínculos formais, exigindo, assim, né, uma relação de emprego, no caso. Né? Entendi. Eu acho que aí contempla também veio uma pergunta pelo chat sobre os prestadores de serviço, MEI, né? Então, eu acho que aqui também não se aplica a prestadores e MEI também, é só para empregados formalmente contratados. Exatamente, a 936 é a medida cabível só aos empregados, e mesmo assim com ressalvas. Tá. Um empregado que teve uma redução, ele tá com esse tempo reduzido, né? Ele pode, por exemplo, ser contratado por uma outra empresa, então ele vai ter outro trabalho nesse período em outra empresa? Vamos lá, a princípio não existe impedimento algum, tá? A medida provisória ela não impediu essa situação, né? A questão é que esse novo contrato ele deve conter uma jornada compatível com a do primeiro contrato reduzido, no caso, né? Entendi. Então é possível... Sim, desde que não haja um conflito de horário entre claro. Os 2 empregadores. Tá. A empregada que tiver gestante... Se estiver empregada gestante, pode ter o contrato suspenso ou a jornada reduzida? Acho que é mais com relação... A princípio, sim, Márcio. A medida provisória ela não excluiu essa possibilidade às empregadas gestantes, né? No entanto, né, o acordo ele implicará em restrições e direitos, né? No caso, né? E por essa razão, eu sugiro que deva ser evitado nesses casos, né? Okay. Lidar com grávida é uma dor de cabeça danada com relação a isso, né? A gente tem que considerar que a Justiça do Trabalho é uma justiça muito protetiva com relação a isso, tá? Ela resguarda não só a situação da empregada nesses casos, como ela resguarda a situação do bebê que está por vir, né? Então, toda vez que a gente tem uma situação dessas, já tivemos exemplos no passado, como a situação do contrato de trabalho por tempo determinado e outras, né? Que nós tivemos decisões que contrariaram totalmente o texto de lei, né? Então, eu sempre costumo dizer, né? As gestantes, nesse caso, elas precisam ser tratadas com o máximo de cuidado, né? Lógico, não impede uma demissão por justa causa, que pode acontecer, mas é para se tomar cuidado, né? Com relação a essas empregadas, né? No caso. Sim. E no caso de empregado que está em teletrabalho, está em home office, né? Então, não tem controle de jornada aí para essa turma que está trabalhando remoto. É possível reduzir essa jornada? Como que pode ser aplicado? Sim, havendo redução dessa jornada, né, ou de salário, no caso, né, deve haver o controle com relação a isso, mas é possível sim. Entendi. Bom,
Essa é uma pergunta que, diante da liminar, né, proferida pelo STF, se é possível celebrar acordo individual de redução ou de suspensão. Aqui eu acho que sim, né? Sim, como eu já disse anteriormente, né? Só que nesse caso vai haver aquela obrigatoriedade do atendimento da formalidade, né? Que foi prevista na liminar da medida provisória 63, da redação declaratória de constitucionalidade 6363, né? Que esses acordos individuais eles só vão ter validade, né? Se forem validados pelo sindicato dos trabalhadores, né? Se não ocorrer essa validação no prazo de 10 dias, né, ou se não houver nenhuma ingerência quanto a isso, né, aí sim esse acordo ele é efetivamente ratificado no caso, né? Entendi. E eventualmente ele não venha a celebrar nenhum acordo coletivo, né? Tá. Chegou uma pergunta aqui para as empregadas domésticas, se é válido também toda essa regra da medida. Então, Márcio, eu entendo que sim, que você pode, porque ela é uma empregada formal do mercado, né, no caso, né? Ela é uma empregada que preenche os requisitos, principalmente depois da alteração que foi feita lá atrás. Então, eu entendo que, se atendidas a esses requisitos, você pode aplicar a redução de jornada, sim, ou suspensão do contrato. Entendido. Muito bom, doutor. Muito bom. São vários assuntos aí, várias questões para que a gente possa analisar e verificar se aplica aí para cada uma das empresas clientes aqui da SKZ. Queria avisar a todos, essas perguntas foram as perguntas que vieram as dúvidas para nós e para o doutor Ricardo, que a gente quis trazer esses pontos e debater com vocês para que fossem aproveitados aí da melhor forma. Esse vídeo aqui que a gente está fazendo, a gente está gravando, a gente gostaria de editar um pouco e deixar disponível para quem não pôde participar agora e a gente poder disponibilizar aí para os clientes que tenham algumas dúvidas ou queiram rever esse vídeo, né? E caso tenha alguma questão, alguma pergunta, se quiser encaminhar para nós também, a gente está disponível, acompanhando as mudanças e as publicações. Pode ser, a cada momento pode ter uma surpresa, mas a princípio, até agora, são essas as novidades com relação a esse tema para esse período aí de pandemia por conta do coronavírus. Doutor, agradeço aí a participação e os esclarecimentos. Eu é que agradeço, Márcio. Obrigado pela oportunidade, né, em poder debater com vocês a respeito da medida provisória 936, né? E é o que eu costumo dizer, né? Toda essa questão que envolva legislação, direito, ela é muito dinâmica, ou seja, o que eu disse para vocês, amanhã a gente pode ter uma alteração e mudar toda a regra do jogo. Então a gente precisa ficar muito atento, né, com relação a isso, né? E eu me coloco à disposição de vocês caso haja necessidade de esclarecer mais algum outro ponto, né? A gente aqui mais torna esse instrumento como um meio de discussão, né? Para que a gente possa também entender a dúvida dos empregadores com relação a isso, né? Acredito que sejam muitas, né? Então a gente está à disposição para eventuais esclarecimentos, né? Ótimo, obrigado a todos que participaram. Se puder comentar depois, sugerir melhorias ou criticar também, a gente está aprendendo aí como fazer esses bate-papos enquanto não podemos encontrar aí presencialmente.
Fiquem bem todos, estamos aqui disponíveis, trabalhando duro, mesmo que remotamente. Os e-mails, WhatsApp, celular estão disponíveis aí para a gente continuar esse bate-papo. Tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima e fiquem bem aí.